Um salve com muita alegria, família Ciente. Gratidão por estarem conosco em mais uma aula do Livro dos Espíritos. Peço que você se inscreva no canal, acione o sininho para as notificações, deixe o seu like, faça os seus comentários, sejam eles dúvidas ou comentários que vocês queiram fazer acerca do livro, e compartilhem para que todos possam ter acesso a essa informação. Dando sequência à leitura do Livro dos Espíritos, vou projetar aqui a nossa super tecnologia. Boa noite a todos. Vamos continuar com as considerações sobre a pluralidade das existências. Peço desculpa, porque eu estou um pouco rouca, é que é tanto ventilador e água gelada que a gente acaba ficando... Fala a verdade, Vânia, fala a verdade. Você foi para a praia e comemorou todas aí nesse ano novo. Vai, conta a verdade. Tomei todos os copos d'água, todas as garrafas de água gelada que eu tinha aqui em casa. É isso, aí eu fico com a garganta pegando. Bom, vamos lá. Nós estamos continuando aqui. A pergunta é: haverá alguma doutrina capaz de resolver esses problemas? Admitam-se as existências consecutivas e tudo se explicará conforme a justiça de Deus. O que se não pôde fazer numa existência, faça em outra. Assim é que ninguém escapa à lei do progresso, que cada um será recompensado segundo o seu merecimento real, e que ninguém fica excluído da felicidade suprema a que todos podem aspirar, quaisquer que sejam os obstáculos com que topem no caminho. Essas questões facilmente se multiplicariam ao infinito, porquanto inúmeros são os problemas psicológicos e morais que só na pluralidade das existências encontram solução. Limitamo-nos a formular as de ordem mais geral. Como quer que seja, alegar-se-á, talvez, que a Igreja não admite a doutrina da reencarnação, que ela subverteria. Acha que sim? Acho que não. Que ela subverteria a religião. Não temos o intuito de tratar dessa questão neste momento. Basta-nos o havermos demonstrado que aquela doutrina é eminentemente moral e racional. Ora, o que é moral e racional não pode estar em oposição a uma religião que proclama ser Deus a bondade e a razão por excelência. Que teria sido da religião se, contra a opinião universal e o testemunho da ciência, se houvesse obstinadamente recusado a render-se à evidência e expulsado de seu seio todos os que não acreditassem no movimento do Sol ou nos 6 dias da criação. Que crédito houvera merecido e que autoridade teria tido entre povos cultos uma religião fundada em erros manifestos e que os impusesse como artigos de fé? Logo que a evidência se patenteou, a Igreja, criteriosamente, se colocou ao lado da evidência. Uma vez provado que certas coisas existentes seriam impossíveis sem a reencarnação, que, a não ser por esse meio, não se consegue explicar alguns pontos do dogma. Cumpre admiti-lo e reconhecer meramente aparente o antagonismo entre esta doutrina e a dogmática. Mais adiante, mostraremos que talvez seja muito menor do que se pensa a distância que, da doutrina das vidas sucessivas,
separa a religião e que a esta não faria aquela doutrina maior mal do que fizeram as descobertas do movimento da Terra e dos períodos geológicos, as quais, à primeira vista, pareceram desmentir os textos sagrados. Demais, o princípio da reencarnação ressalta de muitas passagens das Escrituras, achando-se especialmente formulado de modo explícito no Evangelho, quando desciam da montanha, depois da transfiguração. Jesus lhes fez esta recomendação: não faleis a ninguém do que acabastes de ver, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Perguntaram-lhe então seus discípulos: por que dizem os escribas ser preciso que primeiro venha Elias? Respondeu-lhe Jesus: é certo que Elias há de vir e que restabelecerá todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o fizeram sofrer como entenderam. Do mesmo modo darão a morte ao Filho do Homem. Compreenderam então seus discípulos que era de João Batista que ele falava. Está em São Mateus isso. Pois que João Batista fora Elias, houve reencarnação do espírito ou da alma de Elias no corpo de João Batista. Em suma, como quer que opinemos acerca da reencarnação, quer a aceitemos, quer não, isso não constituirá motivo para que deixemos de sofrê-la, desde que ela exista, malgrado a todas as crenças em contrário. O essencial está em que o ensino dos espíritos é eminentemente cristão, apoia-se na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, na justiça de Deus, no livre-arbítrio do homem, na moral do Cristo. Logo, não é antirreligioso. Temos raciocinado, abstraindo, como dissemos, de qualquer ensinamento espírita que para certas pessoas carece de autoridade. Não é somente porque veio dos espíritos que nós e tantos outros nos fizemos adeptos da pluralidade das existências. É porque essa doutrina nos pareceu a mais lógica e porque só ela resolve questões até então insolúveis. Ainda quando fosse da autoria de um simples mortal, tê-la-íamos igualmente adotado, e não houvéramos hesitado um segundo mais em renunciar às ideias que esposávamos. Em sendo demonstrado o erro, muito mais que perder do que ganhar, tem o amor próprio, como se obstinar na sustentação de uma ideia falsa. Assim também, tê-la-íamos repelido, mesmo que provindo dos espíritos, se nos parecer contrária à razão, como repelimos muitas outras, pois sabemos por experiência que não se deve aceitar cegamente tudo o que venha deles, da mesma forma que se não deve adotar às cegas tudo o que proceda dos homens. O melhor título, que, ao nosso ver, recomenda a ideia da reencarnação, é o de ser, antes de tudo, lógica. Na realidade, é isso que Kardec fala. Vamos pensar, vamos raciocinar. Por que as pessoas dessas outras religiões
não leem esse texto de Kardec. Gostaria que eles lessem lá no púlpito, para ver quem falaria que não é verdade. Acontece que essas outras religiões acreditam que só o que está escrito na Bíblia, sem inclusive nem saber quando a Bíblia foi criada, é que é verdade. Então, esse texto, por exemplo, ele é um texto feito pelo demônio. Isso é o que essas outras religiões acreditam. Ou então o que eles querem que acreditem também, para continuar a manipulação, né? A coisa é tão esquisita que mesmo as pessoas que pregam dessa forma, sejam na religião que for, que não seja a religião dos espíritos, ou a própria Umbanda, que é uma derivação disso, né? Ou seja, é uma evolução desse processo, elas creem que só eles têm a verdade, só eles dominam a verdade. Então, essas pessoas que seguem isso daquilo que foi feito no passado, não têm esse tipo de raciocínio. Então, eu acredito que isso não faria diferença se eles não tivessem uma cabeça mais aberta. Existem poucos, muito poucos, que têm uma cabeça mais aberta, e com esses vale a pena discutir, conversar, falar, porque eles estão prontos a ouvir essas coisas, entendeu? Eu acho que é muito por aí. Pois é, eu acho que é verdade que você colocou. O melhor título que, a nosso ver, recomenda a ideia de reencarnação é o de ser, antes de tudo, lógica. Gostei muito dessa frase. Se eles tivessem lógica, eles não questionariam. Outro, no entanto, ela apresenta o de a confirmarem os fatos positivos, e, por bem dizer, materiais, que um estudo atento e criterioso revela a quem se dê ao trabalho de observar com paciência e perseverança, e diante dos quais não há mais lugar para dúvida. Quando esses fatos se houverem vulgarizado, como os da formação e do movimento da Terra, forçoso será que todos se rendam à evidência, e os que se lhes colocarem em oposição ver-se-ão constrangidos a desdizer-se. Reconheçamos, portanto, em resumo, que só a doutrina da pluralidade das existências explica o que, sem ela, se mantém inexplicável, que é altamente consoladora e conforme à mais rigorosa justiça. Outro, no entanto, ela apresenta o de a confirmarem os fatos positivos e, por bem dizer, materiais, que um estudo atento e criterioso revela a quem se dê ao trabalho de observar com paciência e perseverança, e diante dos quais não há mais lugar para dúvida. Quando esses fatos se houverem vulgarizado, como os da formação e do movimento da Terra, forçoso será que todos se rendam à evidência, e os que se lhes colocaram em oposição ver-se-ão constrangidos a desdizer-se. Existe também uma questão que, mesmo com o fato comprovado, existe uma negação sistemática, justamente porque as pessoas não querem ir contra aqueles próximos a ela. Então, hoje existe estudiosos, psiquiatras, neurologistas, né, que fazem vários estudos com hipnose, né, com o tal da EQM, que é quando a pessoa tem uma quase morte, né, e existe muita pesquisa, além da pesquisa feita pelos iniciadores da doutrina espírita, mas isso é ignorado justamente porque não se quer ir contra aquele sistema, né, a qual a pessoa pertence. Então, aqui eu acredito que não seria nem tanto de fatos, né, principalmente agora em 2025, já tem muitos fatos, né, crianças que lembram de encarnação passada, e os pais vão atrás daquela história que a criança está contando. A gente já comentou isso de outras vezes. Viaja para outros países,
e a pessoa que ela fala que ela foi existir, o nome, endereço, o nome dos familiares. Quer dizer, provas a gente tem de monte, né, de várias maneiras, mas a negação sistemática, né, para não ir contra aqueles que convivem com a pessoa, acaba fazendo com que ela negue antes de conhecer. Então, isso você já até comentou em outras vezes, e é fato mesmo. Eles realmente não querem. Bom, reconheçamos, portanto, em resumo, que só a doutrina da pluralidade das existências explica o que sem ela se mantém inexplicável, que é altamente consoladora e conforme a mais rigorosa justiça, né, que constitui para o homem a âncora de salvação que Deus, por misericórdia, lhe concedeu. As próprias palavras de Jesus não permitem dúvida a tal respeito. Eis o que se lê no Evangelho de São João, capítulo 3. Respondendo a Nicodemos, disse Jesus: em verdade te digo, que se um homem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer já estando velho? Pode tornar-se ao ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que se um homem não renascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te tenha dito, é necessário que torneis a nascer. Eu acho muito complicado entender o que Jesus falou. Eu assisti até o filme, estou acompanhando a série, e vi a conversa dele com Nicodemos. Mas é complicado entender isso. Jesus não falava claramente, né? Que nascer da carne, do espírito, da água. É complicado isso tudo, né? Como se vai entender toda essa frase toda que ele colocou? É que, na verdade, na época de Jesus não existia a palavra reencarnação. Então, ele falava nascer de novo. Não, mas ele Na falava verdade, quer dizer a nascer mesma da coisa. água, ele falava nascer da água, nascer do espírito. É complicado isso tudo. Quando você está dentro da barriga, né, da sua mãe, você está envolto em água. E o corpo é do corpo, mas o espírito é do espírito. Então, ele separa o que é você fazer o novo corpo e realmente ter um espírito que já existia habitando um novo corpo. Olha, eu Eu acho acredito que ele complicado. foi claro, sim. Eu não sei se Nicodemos entendeu alguma coisa, porque eu Eu sinto sei, muito. eu sei que ele não entendeu, aliás, nem ele, nem ninguém. E por isso que 2000 anos depois, a gente está aqui discutindo, e 2000 anos depois veio o Consolador Prometido para explicar o que ficou sem explicação na época. Simples E assim. eu já escutei algumas pessoas que não acreditam em reencarnação e já citei essa parte da Bíblia. E eles falam que nascer de novo, no caso, é aceitar a Jesus na vida, que é como se fosse uma vida nova na própria vida, que se inicia quando você aceita Jesus. Quer dizer, a interpretação, ela acaba sendo de acordo com o seu gosto, né? É, na realidade é. Lógica não tem, lógica nenhuma. Pois é, então vamos iniciar o capítulo 6, falando sobre espíritos errantes. A alma reencarna logo depois de se haver separado do corpo? Algumas vezes reencarna imediatamente, porém, de ordinário, só o faz depois de intervalos mais ou menos longos. Segundo os espíritos nos dizem, é mais ou menos o tanto que se vive aqui na Terra, de 60 a 80 anos, de acordo com a necessidade de cada um de reencarnar, né? Lógica não tem, nem regra. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. Sendo aí menos grosseira a matéria corporal, o espírito, quando encarnado nesses mundos, goza quase que de todas as suas faculdades de espírito,
sendo o seu estado normal o dos sonâmbulos lúcidos entre vós. Que é a alma no intervalo das encarnações? É um espírito errante, que aspira a novo destino, que espera. E quanto podem durar esses intervalos? Desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito terá que volver a uma existência apropriada, a purificá-lo das máculas de suas existências precedentes. Quer colocar alguma coisa, André? Então, na verdade, o que acontece, isso os bons espíritos nos dizem, né? São situações absolutamente diferentes ou totalmente contrárias ao que a gente pode imaginar, né? Nem é fato que, mesmo tanto que você vive encarnado, você vai ficar desencarnado, nem é fato que você pode ver as coisas de outra forma. Quem diz isso somos nós, a partir do que aprendemos com os espíritos, e os grandes mestres. André Luiz mesmo mostra, no último livro da sua Lavra, né, E a Vida Continua, um determinado espírito, isso tem até em filme, tá, para quem quiser assistir, um determinado espírito, uma pessoa que desencarnou e reencarnou praticamente na sequência, por uma questão de necessidade que ela tinha de expiar com outro ser que havia reencarnado e que já estava no plano espiritual há mais tempo, para poder com ele expiar situações do passado. Então, realmente não tem regra. Nós temos aqui os relatos dos espíritos que nos acompanham, que já estão desencarnados há mais de 80 anos, por exemplo, e que tiveram uma vida encarnada na sua última existência de 38 anos. Então, não tem regra para isso. É uma questão realmente da necessidade da sua evolução frente aos demais que fazem parte desse mesmo contexto. Na realidade, é o que a gente sempre fala, né? Não tem regra. Essa duração depende da vontade do espírito ou lhe pode ser imposta como expiação? É uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas também, para alguns, constitui uma punição que Deus lhes inflige. Outros pedem para que ela se prolongue, a fim de continuar em estudos que só na condição de espírito livre podem efetuar-se com proveito. Isso no caso de se ter direito a escolher alguma coisa. William, foi no mudo. Porque uns são obrigados a reencarnarem mesmo, não tem jeito. A erraticidade é por si só um sinal de inferioridade dos espíritos? Não, porquanto há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. O espírito se acha no seu estado normal quando liberto da matéria. Poder-se-á dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Sim, com relação aos que tenham de reencarnar. Não são errantes, porém, os espíritos puros, os que chegaram à perfeição. Esses se encontram no seu estado definitivo. Fala, Andréia. É importante a gente entender também uma questão que não é só encarnado que o espírito evolui. O espírito continua evoluindo quando ele está desencarnado. O fato de ele não reencarnar não quer dizer que a evolução dele parou, porque o aprendizado é eterno, é constante, e então não depende só da encarnação. A encarnação é um dos processos da evolução, mas não é o único. Certo, perfeito. Agora a explicação aqui de Kardec. No tocante às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens ou graus, pelos quais vão passando sucessivamente à medida que se purificam. Com relação ao estado em que se acham, podem ser encarnados, isto é, ligados a um corpo, errantes, isto é, sem corpo material,
e aguardando nova encarnação para se melhorarem. Espíritos puros, isto é, perfeitos, não precisando mais de encarnação. De que modo se instruem os espíritos errantes? Certo, não o fazem do mesmo modo que nós outros. Estudam e procuram meios de elevar-se. Veem, observam o que ocorre nos lugares onde vão, ouvem os discursos dos homens doutos, os conselhos dos espíritos mais elevados, e tudo isso lhes incute ideias que antes não tinham. Conservam os espíritos algumas de suas paixões humanas? Com o invólucro imaterial, os espíritos elevados deixam as paixões más e só guardam as do bem. Quanto aos espíritos inferiores, esses as conservam, pois, do contrário, pertenceriam à primeira ordem. Por que, deixando a terra, não deixam aí os espíritos todas as más paixões, uma vez que lhes reconhecem os inconvenientes? Vês nesse mundo pessoas excessivamente invejosas. Imaginas que mal o deixam, eles perdem esse defeito. Acompanha os que da terra partem, sobretudo os que alimentaram paixões bem acentuadas, uma espécie de atmosfera que os envolve, conservando-lhes o que tem de mal, por não se achar o espírito inteiramente despreendido da matéria. Só por momentos ele entrevê a verdade, que assim lhe parece, como que para mostrar-lhe o bom caminho. Olha aí, André, vem a próxima pergunta. Na erraticidade, o espírito progride? Pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que tenham de consegui-lo. Todavia, na existência corporal é que põe em prática as ideias que adquiriu. Aí, Andréa? Assim, eu acredito que a interpretação é que quando você encarna, pelo nível de dificuldade que você passa, pelas coisas intensas que você passa, que é o intensivo. É o intensivão mesmo, porque a gente vai passar por provas. Aprendeu lá? Tudo bem, aprendeu. Aprendeu na outra vida? Tudo bem, vamos passar na prova. Vamos ver se você passa. É isso que acontece. São as provas que a gente tem que mostrar que aprendeu, né? São felizes ou desgraçados os espíritos errantes? Mais ou menos, conforme seus méritos. Sofrem por efeito das paixões, cuja essência conservaram, ou são felizes, de conformidade com o grau de desmaterialização a que hajam chegado. Na erraticidade, o espírito percebe o que lhe falta para ser mais feliz, e desde então procura os meios de alcançá-lo. Nem sempre, porém, lhe é permitido reencarnar como fora do seu agrado, representando isso para ele uma punição. É aquilo que eu falei, quando você reencarna compulsoriamente, não tem escolha. Podem os espíritos errantes ir a todos os mundos? Conforme. Pelo simples fato de haver deixado o corpo, o espírito não se acha completamente desprendido da matéria e continua a pertencer ao mundo onde acabou de viver, ou a um outro do mesmo grau, a menos que durante a vida se tenha elevado, o que, aliás, constitui o objetivo para que deve entender seus esforços, pois, do contrário, nunca se aperfeiçoaria. Pode, no entanto, ir a alguns mundos superiores, mas na qualidade de estrangeiro, ou estudante, né? A bem dizer, consegue apenas entrevê-los
donde lhe nasce o desejo de melhorar-se para ser digno da felicidade de que gozam os que os habitam, para ser digno também de habitá-los mais tarde. Os espíritos já purificados descem aos mundos inferiores? Fazem-no frequentemente, com o fim de auxiliar-lhes o progresso. A não ser assim, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para dirigi-los. Nós sabemos perfeitamente que existem caravanas de espíritos trabalhadores que descem ao umbral grosso até e vão lá para retirar os espíritos que já se arrependeram, espíritos que já estão pedindo por misericórdia, e como a misericórdia de Deus é infinita, ela permite que esses grupos de espíritos que são trabalhadores, né, eles vão até lá para retirar esses espíritos que já podem sair desse umbral e começar a sua evolução. Um dos atributos, né, para que se eleve, um dos atributos para que a gente progrida é justamente ter compaixão, misericórdia e a atribuição de exercer a caridade. Então, é inadmissível a gente pensar que um espírito possa evoluir sem um atributo desse. Então, é óbvio que eles vêm até os mais inferiores para poder influenciar de modo a elevá-los também. Quero agradecer a presença de todos em mais uma aula do estudo do Livro dos Espíritos, agradecer as minhas colegas brilhantes nos seus comentários e dizer que estamos aqui todos os dias com vocês, sábados e terças com conteúdo exclusivo, domingos com estudo do Livro dos Espíritos, segunda com as aulas do professor Nestor, quartas, agora a partir de 2025, com os podcasts, e todos os dias com os shorts. Tem possibilidade de maratonar os nossos vídeos sempre. Então, a gente pede que você deixe o seu like, se inscreve no canal, faça os seus comentários, acione o sininho para receber as notificações e compartilhe. Muita gente precisa estudar o Livro dos Espíritos. Viram o nosso comentário aqui no meio do estudo. Infelizmente, muitos ainda precisam ter esse conhecimento para poder expandir a sua consciência. E é isso que o Centro de Evolução Espiritual Nova Terra propõe. A abertura de consciência para que o mundo regenerado chegue para todos e de maneira muito mais equilibrada. Um grande salve, com muita alegria para todos. Até a próxima. Axé.